Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o livro chamado de Bereshit. Reshit quer dizer começo. Bereshit quer dizer no começo. É o começo, não é? A criação, o livro da criação. É somente o versículo 1, eu vou começar com o versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1, vamos ler possivelmente até o 3. Quantos acharam, diga amém. É o primeiro livro, você não vai ter dificuldade. Bereshit. É o primeiro livro de 5 livros juntos chamados de Torá, Lei ou Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a base da nação de Israel. O primeiro é Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Isso aí, quando há obediência, né? Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso é, quando você for projetado, for abençoado, estiver por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo, estiver emprestando a muitos e não tomando emprestado. Aliás, comece desde agora, não é? Sê tu uma bênção. Diga para a pessoa do seu lado: sê tu uma bênção, meu irmão. É mandamento. Verso 3 diz: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei. Então, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui, no versículo 4, Abraão, ele era tão obediente, que diz assim: e partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Interessante, né? Aqui o Ló foi com ele. Ele conseguiu alguém da família que quis ir com ele. Eu nunca vi uma pessoa apanhar tanto na Bíblia como Ló. Coitado do Ló. Já tomou tanta cacetada, não é? Os crentes batem tanto nele, batem. Pastores, mas apaucenta o Ló, mas com um cajado pesado mesmo. Simplesmente porque o Ló diz: meu tio, eu quero ir com o Senhor. Eu quero receber essa bênção também. Aí diz: o Ló foi pedra de tropeço, o Ló foi uma maldição. Nós arrumamos tanta coisa, não é? Então, ninguém mais veio com o Abraão, mas o Ló diz: tio, eu vou com o Senhor, eu quero essa bênção. Então aqui está essa expressão: sai-te da tua terra. Esse versículo aqui, 1, 2 e 3, especialmente o versículo 1, eu acredito que deve ter tido no mínimo 1 milhão, não sei quantos milhões de pregações em cima deste texto. Inclusive, no meio de Israel, na nação de Israel, os rabinos o que mais falam é sobre este versículo aqui. A expressão em hebraico é ler lehá. Ler lehá, não é? Diz, Vaiomer
Jehová el Avram. Isso é, disse o Senhor a, você pode ver aqui, Abrão. Diga Abrão. Você vai lembrar depois disso por quê, tá? Então o Senhor disse a Abrão, Lerá. A expressão seria assim: vai por ti. Isso é, você vai sair pela fé. É um passo de fé. Você vai sair em obediência por causa de um projeto. Não vou te dizer muita coisa, mas você vai ter que confiar. A única coisa que eu vou te dizer é que você será grandemente abençoado. E não somente será grandemente abençoado, mas você vai ser bênção para muitas pessoas. Isto é, você vai ser instrumento de bênçãos, ou de bênção para muitas pessoas. Então, através de você, por causa da sua obediência, muitos serão abençoados. Então o Senhor, primeira coisa que o Senhor diz para ele é: vá por ti, lerá. Uma expressão muito forte na Bíblia. E a Bíblia diz aqui que o Senhor coloca para ele o que ele seria, não é? Dando para ele um pedacinho do bolo antes de fazer. Antecipou para ele que ele seria abençoado, teria uma terra, o Senhor estaria com ele, o abençoando, e dele nasceria um que o Abraão não entendeu aquilo, certamente no começo, mas ele seria pai daquele que pisaria na cabeça da serpente, que está lá em Gênesis 3, verso 15. Nós estamos vendo aqui Deus recomeçando, porque aqui no capítulo 12 começa uma dispensação. Encerra-se uma dispensação, um tempo de Deus, da administração divina, e começa outra. Então, as dispensações aqui, que já haviam passado, foi a inocência, da consciência, do governo humano, e agora vem a patriarcal ou promessa, que começa exatamente aqui. Aqui no capítulo 12 começa a quarta dispensação. E essa dispensação vai até o Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, quando o Moisés recebe as tábuas da lei. E depois vem do Monte Sinai até o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porque a lei vai até Atos 2, terminando praticamente com João Batista. Em Atos 2, o Pentecostes começa, o Espírito Santo vem, assume o controle para direcionar a igreja, e começa a dispensação da graça, essa dispensação da graça, a qual nós vivemos hoje, e ela vai se estender até o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. E depois do arrebatamento da igreja, não é? Num dia só, termina o período da graça, a igreja é arrebatada, o anticristo se revela, e no mesmo dia, 4 coisas, né? E começa o período da grande tribulação. Depois do período da grande tribulação, vem o período do milênio, e no final, vem o reino eterno do Filho de Deus. Então vemos aí, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, ou promessa, lei, graça, que nós estamos vivendo,
grande tribulação, milênio e o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 12 começa a dispensação patriarcal ou a dispensação da promessa. Foi quando o Senhor chama Abraão e faz um pacto com ele. Nós vemos que o Senhor, ele começou com Adão. Adão saiu fora do propósito. O Senhor começa com Abel, mas o irmão do Abel, Caim, ele assassina o seu irmão por causa da inveja. E o Senhor dá a Eva outro filho chamado, quem vai lembrar o nome dele? Sete. E Deus começa com Sete, porque o plano de Deus era começar com Abel. Então vem Sete, depois vem os demais, não é? O Enoque, que foi o pregador, o Billy Graham, o Reinhard Bonk daquela época, não é? Ele sacudiu a terra antes de Noé. Ele foi um pregador, ele foi aquele homem que pregou. Ele foi arrebatado, ele gerou a Matusalém, veio Matusalém, as pesquisas mostram que ele morreu certamente poucos meses antes do dilúvio. E depois vem o Noé. Então Deus, ele tem uma linha de sequência, trabalhando, usando, né, esses homens. Mas por um outro lado também, o diabo, ele também não fica de braços cruzados. O diabo pegou o Caim, entrou no Caim. A Bíblia é bem clara lá na epístola de João. Caim era do maligno. Incrível, não é? Caim abriu a porta para o diabo e diz: olha, pode morar, pode fazer habitação. Você sabia que tem gente assim, mesmo dentro da igreja, vão conviver dentro da casa de Deus, mas pertencerem ao maligno, porque nunca haverá, essas pessoas nunca vão deixar o Espírito de Deus mudar a vida delas. Elas vão estar na igreja, mas sempre as mesmas pessoas. Ninguém lá fora vai perguntar assim: eu acho que você é cristão, eu acho que você é crente. A pessoa não vai demonstrar em nada. Um dia a pessoa vai descobrir: olha, não sabia não, você é crente há quantos anos? 20 anos, ninguém sabia. Então Satanás trabalhou, usou Caim, o Lameque, né, polígamo, o bígamo, né? Depois vem os demais. Então Satanás, ele pegou a linha do Caim e veio trabalhando, né? E por causa disso veio o dilúvio. E aqui nós vemos Abraão, que é descendente do Noé. Depois do Noé vem o Shem, porque o Noé teve 3 filhos: o Shem, o Ham e o Jafé, tá? E nós vemos que o Sem, o Shem, pelo que nós entendemos pelas pesquisas, alguns acreditam que no tempo do Abraão, o Shem, ou Sem, filho de Noé, ainda estava vivo, porque o Sem, o Shem, ele viveu cerca de 500 anos, ele viveu 600 anos, ele tinha 100 anos no período do dilúvio, tá? Então ele viveu cerca de 500 anos depois do dilúvio. Então tem uma guerra ali entre 3 reis, e aparece um nome ali, é um rei muito famoso. Eles acreditam que aquele é o filho de Noé. Outros afirmam que não seria possível, que foi muito distante. O dilúvio foi muito antes de Noé, quem sabe 3.500 anos, e é difícil fazer cálculos, tá? Mas aqui nós estamos vendo algo interessante, né? Um descendente de Noé passa, e Deus agora começa com o Abraão. E o Senhor começa com ele é idólatra, ele vive em Ur dos Caldeus, ali naquela região, acredito que uns 60 quilômetros do Iraque, ali de Bagdá. Tem uns restos ali de Babilônia, tá? Em Ur dos Caldeus, ali naquela região. E ali o Abraão, ele viveu. Foi ali que o Senhor se revelou para ele. Depois ele foi para Harã,
com seu pai, depois de perder um irmão. E ali, em Ur dos Caldeus, Deus se revela para ele e o separa por um propósito. E o Abraão, ele passa a servir a Deus, ele era o pai da fé. Nós vamos mostrar aqui, e não somente pai da fé, ele é chamado de o amigo de Deus. O amigo de Deus. Então o Senhor se revela a ele, dá para ele a sua palavra, as suas promessas, e nós vemos aqui algo muito interessante, que ele foi perseguido. Naquela época havia ainda, na sequência do Caim, um homem famoso, o chamado Nimrod, parece que o esposo da Semiramis. A Semiramis é aquela que criou, né, o Natal falso. Toda essa feitiçaria, eu achava que a feitiçaria era mais poderosa do que a idolatria. Não. A idolatria, ela é a mãe da feitiçaria. Incrível, não é? Então, Semiramis e Nimrod, eles foram os pais da idolatria que gerou a feitiçaria. Então, ali naquela região, o Nimrod, ele era muito famoso, porque as pessoas viviam muito naqueles dias, e diz que eles perseguiram muito o Abraão, a família do Abraão, e o Abraão saiu dali, porque havia ali um culto ao chamado Deus Sol, e todos eram obrigados a adorar o Deus Sol. E o Abraão, porque agora ele tinha uma fé em Deus, ele conhecia o Deus de Abraão, né? Começou agora na linha, não é? Abraão, Isaac e Jacó, mas ele conheceu o Deus de Abraão, que seria o Deus dele. Ele disse, não dá mais. E pela orientação do Senhor, pelo chamado do Senhor, ele obedece o Senhor e deixa Ur dos Caldeus. Ele obedece a Deus. A bênção está na obediência. Nós podemos ler a Bíblia, achá-la bonita, tudo que está aqui é lindo, os louvores, né? Lá fora todo mundo gosta da igreja, de longe, né? Dos corinhos, das mensagens. E Jesus, agora não, depois quando a vida ficar boa, eu vou servir a Jesus. Mas quando a vida fica boa, agora não dá para servir a Jesus, porque antes eu estava na pindaíba, não tinha para fazer Jesus, para servir Jesus não dava, correndo atrás do meu sucesso e tal, mas agora eu estou vivendo as vacas gordas, não dá para servir a Jesus nas vacas gordas. Então, as pessoas sempre vão ter uma desculpa. E nós como cristãos, temos que entender, para Deus, o mais importante é a obediência. Diga, o mais importante é... A Bíblia diz que aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E aqui você vai ver algo muito interessante. O versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenar. Hoje está um tempo, muita pregação. O Senhor me pediu, olha, o Senhor me pediu um jejum, o Senhor me pediu uma oração, o Senhor me pediu. Que Deus pidão esse, não é? Aqui o Senhor lasca em cima de Abraão e diz, olha, é para fazer isso. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, eu vou levantar outra pessoa. Mas hoje nós estamos diminuindo Deus. Nós estamos passando aquele Deus. Deus me pediu. Deus me pediu. Esse não é o perfil. Você não vai ver Deus pedindo. Deus disse a Abraão, pega o seu filho, vá para o monte de Moriá. Abraão, se você quiser oferecer seu filho, tá? Se você sentir, é esse o Deus que os crentes, uma boa parte, está passando lá, né? Um Deus fraco, um Deus sem, tá? Mas aqui não, Deus se revela e o Abraão, ele obedece. Diga para a pessoa mais uma vez, o segredo é obedecer, meu irmão. O segredo está
na obediência. Você pode não sentir nada, mas se você obedeceu, a bênção é sua. Deus vai te honrar. Aplauda o Senhor e dê um brado de vitória. Amém. E o Abraão foi obedecer. O segredo, a bênção, a vitória está na obediência. Diga mais uma vez, não esqueça, meu irmão, minha irmã, é na obediência. E para não obedecer, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. A Bíblia disse o Senhor disse para Abraão: olha, você vai abençoar muita gente. Eu vi uma história, não sei se foi lá em Minas, tá? Um acontecimento. Isso aconteceu. De uma fazenda, isso já tem um tempo, aonde o dono daquela fazenda era uma região muito grande. Ele tinha muitos trabalhadores, não eram escravos, mas ele usava de uma estratégia. Ele tinha uma venda, ali ele vendia a mercearia, não é? Todos os alimentos, os trabalhadores compravam ali. Só que ele criou também um bar, ele fazia festa. Então tudo que as pessoas ganhavam na fazenda ficava ali, porque as pessoas ganhavam dinheiro, depois tinha que comprar o alimento, o que sobravam iam para o bar e gastava com fumo, com bebidas, e ficava naquele ciclo, não é, vicioso. E as pessoas eram praticamente escravas, não cresciam, não progrediam, e elas não sabiam como sair dali, porque era tudo que elas sabiam fazer. E havia muita tristeza, muita pobreza, muita miséria. E o dono daquela fazenda, que era muito grande, tá? Era rico, né? Muito próspero, tá? Só que os trabalhadores viviam na miséria, descalços, não podia consertar o dente, tá? Não podia comprar um vestido novo para a mulher, tá? Não podia pagar a escola, não podia comprar o caderno, pagar a mensalidade, não podia comprar remédio, comia limitado, só trabalhar e comer. O evangelista ficou sabendo, e Deus falou com ele: vai naquele lugar e vai pregar a minha palavra, vai libertar aquele povo, porque se você pregar a palavra para aquele povo vai se libertar, não vai beber, não vai fumar, não vai consumir as drogas e vai prosperar. E eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Você vai ver multidões se convertendo ali. E ele foi. Muito simples, aquele evangelista. Então ele foi da cidade, ele foi. Naquele tempo as pessoas andavam quilômetros, né? E ele foi, chegou, saiu, não sei se depois do almoço, pegou várias horas de caminhada, e quando estava chegando naquela fazenda, era um povoado, não é? Ele tinha que passar por umas árvores, né? Um lugar que tinha umas arvoredos, um córrego, um lugar um pouco fechado, já estava escurecendo. Ele tinha que passar por aquele local. O dono da fazenda, o proprietário daquela fazenda, que era um homem muito ruim, mal, perverso, ele tinha jagunços para mandar matar. Isso tinha muito aqui no sul da Bahia, não é? Para matar pessoas que saíssem da linha dele, tá? Ele disse: olha, eu fiquei sabendo que um evangelista vem para cá, e se vier crente para cá, vai estragar tudo. Aí pegou lá o cabra mais valente, o perverso, e o jagunço diz: vai, mata esse evangelista e acaba. Nós vamos continuar tendo a nossa paz e prosperidade aqui, e sucesso. Então o jagunço ficou no meio da estrada, o evangelista não sabia de nada, ele estava obedecendo. Diga para a pessoa do seu lado: o que ele estava fazendo, meu irmão? Mais forte. O evangelista estava fazendo o que, meu irmão? Obedecendo. A bênção vem quando o quê? A Bíblia diz aqui, olha: eu vou te abençoar.
Eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Mas a gente quer as bênçãos de braços cruzados. Não funciona desse jeito. Eu vi uma imagem na internet, um homem sentado lendo a Bíblia dentro de casa, rodeado, assim não é, tinha aquela imagem, rodeado por 12 anjos. Eu falei, eu acho que ele teria 12 anjos em volta dele, se ele estivesse lá pregando lá na sarjeta, levando o evangelho, mas guardado por 12 anos, por 12 anjos poderosos, dentro de casa lendo a Bíblia. Eu achei esquisito, né? Achei estranho. 12 anjos para guardar a pessoa lendo a Bíblia. Aí o jagunço foi passando, ficou lá esperando, na moita, na tocaia, né? Essa linguagem deles. E o evangelista está chegando, né? Olha, pensando, vou ganhar vidas para Cristo, vou pregar o evangelho, Deus vai mudar este lugar, o Senhor já me deu aqui, olha, um projeto, vou pregar, já sei qual é a mensagem. Evangelista, geralmente só tem 3 mensagens, né? Aí, ia passando o jagunço, aparece na frente, e para quebrar o gelo, né, para matá-lo, certamente tinha lá, naquela época, um punhal ou alguma coisa. O evangelista vem, e o jagunço está bem no meio do caminho, aparece do nada, e o jagunço diz para o evangelista, boa noite, mas era um boa noite de morte, não é? O evangelista disse, boa noite, e foi embora, continuou. E o jagunço ficou lá, boa noite, 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 boa noite. O evangelista foi embora, pregou o evangelho, tá? Nunca pensou que tinha algum problema ali, esperando por ele. Aí certamente aquele homem um dia se aproximou dele lá no culto e disse o seguinte, quem eram aqueles soldados que vinham atrás do Senhor? Porque quando eu dei boa noite ao Senhor, vinha um exército atrás do Senhor, e eu tive que dar boa noite a todos eles. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus, aleluia. Mais forte. Diga boa noite. É assim que Deus faz. Hoje nós queremos ver os anjos, os querubins, os serafins, a glória, a Shekinah. E olha que não é nem o bastante, né? Sem fazer nada para Deus. Alguns nem agradecem a comida que comem. Não funciona desta forma. A Bíblia diz que Abraão partiu, ele saiu, ele foi. E a Bíblia diz aqui, partiu Abraão como o Senhor o tinha, como o Senhor lhe ordenara. Abraão, ele é considerado, chamado de o pai da fé. Aí, em Tiago capítulo 2, 23, fala que Abraão, pela obediência, foi chamado de o pai da fé, tá? Aqui, em Isaías capítulo 41, você vai ver algo muito interessante, que é o tema aqui da mensagem. Abraão, o amigo de Deus. No 41, versículo 8, diz assim, Abraão, meu amigo. Não era Abraão que dizia assim, Deus é meu amigo. Ó, Deus é meu amigo, ó, Deus está comigo, olha, você sabe, ó, Deus está comigo, ó, veja aí, ó, respeito, hein, Deus está comigo aí e tal. Tudo bem, mas não é assim. Não era Abraão que dizia, eu sou amigo de Deus. Era Deus que dizia, Abraão é meu amigo. Você já pensou? O homem mais poderoso do mundo falar para uma outra pessoa, dizer, olha, conhece fulano lá de Feira de Santana? Conheço, é meu amigo. O homem mais rico, mais poderoso, mais famoso.
Você já pensou que privilégio, não é? Você é amigo da pessoa mais poderosa do planeta Terra. Mas Abraão não era amigo de gente da terra. Também ele era uma pessoa bem relacionada lá em Ur dos Caldeus. Acharam em escavações lá em Ur dos Caldeus, escavações com o nome de Abraão. Ele era muito conhecido. Mas a Bíblia diz, Abraão era o quê? Amigo de Deus. Isto é, Deus chamava Abraão, meu amigo. Amigo de aliança. O que é amigo de aliança? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que é amigo de aliança, meu irmão? Amigo de aliança é o seguinte, o que eu tenho é seu e o que você tem é meu. Na aliança que Deus fez com Abraão, o negócio funciona desse jeito. Abraão, tudo que você tem me pertence. Essa é a nossa aliança. Mas lembre-se de uma coisa, tudo que eu tenho é seu. Você pode pedir, você pode pegar. Aplauda o Senhor, diga quantos são amigos de Deus aqui, amém, aleluia. Nós não sabemos o que é aliança, falamos muito de aliança, mas a gente nem sabe do que é aliança. E daqui para frente vai ser um pouco ruim, porque o evangelho que está sendo pregado é muito fraco, não são todos. E as pessoas vão ter uma visão superficial da Bíblia, de Deus, das coisas espirituais. É tão rico isso aqui, tão importante isso aqui, que Deus ele fez com Abraão o seguinte, ele faz com a Sara também. Eu vou explicar isso aqui. No capítulo 12, versículo, isso aqui deixa eu passar para você, Gênesis 17, 5, Deus faz Gênesis 17, 15, Deus faz aliança com Abraão. No capítulo, em Gênesis 17, ele faz aliança com Abraão e ele faz aliança com Sara também. Olha o que o Senhor faz com o Abraão. Na aliança que o Senhor faz com Abraão, o Senhor, sendo mais forte, ele tira uma letra do nome dele, o próprio Deus, Jeová, ou Yahweh, ele pega um Eid, que é uma letra do alfabeto hebraico, e coloca no meio do nome de Abrão. E diz, você não vai ser chamado daqui para frente mais de Abrão, que quer dizer pai exaltado. Você será chamado de Abraão, ou Abraham, né? Ou em inglês, Abraham. No português só aumenta um A, mas no hebraico, Deus botou uma letra do nome dele, um Eid, bem no meio do nome do Abraão. Dizendo, Abraão, eu estou em aliança com você. Por isso que o Abraão, ele era fiel, porque ele conhecia a Deus. E ele tinha aliança com Deus. E ele honrava essa aliança que ele tinha com Deus. E Deus chamou, o Abraão foi tão fiel, o Abraão, que veio a ser Abraão, foi tão fiel, que o Senhor mudou o nome dele, o abençoou e o chamou de pai dos que creem, o pai da fé. Ele passou por alguns testes e ele tirou nota 10 em todos os testes que ele foi submetido. Por isso que ele foi chamado de o pai dos que creem, o pai da fé. E ele foi chamado por Deus de o amigo de Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém. E a Sara, diga, e a Sara, a mulher do Abrão chamava-se Sarai. Aqui no capítulo 21, você vai ver algo muito interessante, tá? No versículo 21. No português não dá para ver muito,
Mas aqui tem algo muito especial. Aqui no versículo 1 do capítulo 21, diz algo interessante. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. O Abraão, agora já é Abraão, podemos chamar, não é? Chamá-lo assim. Não é mais Abrão, é Abraão. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Quando ele começou a sua peregrinação, a sua jornada de fé, ele recebeu a promessa. O Isaac nasceu quando ele tinha, quem vai acertar? 100 anos. Quanto tempo ele esperou? De 75 para 100, quem vai acertar? 25 anos. Pastor, quer dizer que eu vou ter que esperar 25 anos para receber? Não. Para Abraão foi um teste mais forte, porque a bênção seria uma bênção para todo mundo. Inclusive, através de Abraão, nós fomos abençoados. Então, o Senhor, Ele, no tempo certo, Ele abençoou Abraão. Abraão permaneceu fiel. Irmãos, o problema é o tempo. Diga, o problema é o tempo. Ninguém quer esperar. Desde pequenos nós somos inquietos, né? É verdade ou não é? Quem já chorou por chupeta aqui quando era pequeno? Viu? Todo mundo. Não é chupeta, aqui na Bahia chama bubu, né? Bubu. Quem já chorou por bubu aqui? Se você não levantar a mão, então você não é do planeta Terra. Deu. Alguns vão dizer, meu pai e minha mãe não deixavam chupar bubu porque diz que fica dentuço, né? Não sei. Tá. É um pastor que disse o seguinte, que estava tirando o bubu da criança, acho que devia ter mais ou menos 3, 4 anos, que grudou no bubu e disse, não vou tirar. Um dia ele disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, convenceu a criança a tirar o bubu, tal. Acho que botou formiga, aquele negócio, tá vendo, tá cheio de formiga. Usavam umas estratégias, né? Só que criança não tem nada de bobo, né? Aí jogou o bubu, cortou o bubu e jogou no lixo. Quando foi de noite, a criança, cadê meu bubu? E foi de madrugada. Aos pais, a gente jogou fora. Não, eu não pedi para jogar fora, vocês jogaram. Vocês me convenceram. Eu quero um bubu. Mas não tem, está tudo fechado. Eu quero bubu, eu quero agora. E começou a gritar e chorar. O pai teve que levantar de madrugada, rodar a cidade toda, e achar um bubu para dar à criança. Para ter paz e dormir naquela noite. Esses somos nós, desde pequeno. A gente não quer esperar por nada, né? 25 anos. A criança não espera um bubu por... Olha, é de noite, de manhã a gente compra um novo. A gente dá... O pastor falou, eu compro 3, 4, eu compro uma caixa de bubu. Não, só quero um, mas eu quero agora. Somos assim. Abraão esperou 25 anos. Esse é o teste, né? Tem um versículo que diz que com o tempo, com a espera da promessa, há uma tristeza de alma, a alma se entristece, né? Abraão aguentou 25 anos. A Sara já não podia ter filhos, né? Na idade que ela tinha o quê? Quando pariu, ela estava com 90 anos. O Abraão com 100, porque havia uma diferença de 10 anos entre Sara e Abraão. Então ela estava parindo ali porque ela também acreditou. Mas ela riu. Foi uma risada assim, olha, vão dizer assim, eu vou ter que convencer as pessoas que eu sou mãe. Eles vão dizer, não, a senhora é a bisavó da criança.
Então ela diz, olha, vai ser motivo de risada. Por isso que colocaram o nome do filho de Yitzhak, não é? Quer dizer, é riso. Mas aqui diz que no tempo certo, um ano antes, o Senhor apareceu para o Abraão, parece que no capítulo 18, quando ele pega ali a boia do Abraão, com 2 anjos, né? Abraão oferece um banquete, uma recepção. E o Senhor diz, olha, daqui 1 ano eu visitarei a Sara e ela terá um filho. Isso é, faltava 24 anos. Faltava 1 ano. Tinha se passado 24 anos. E aqui se completou 25 anos. E a Bíblia diz, o Senhor visitou o quê? Abraão. Visitou a Sara. Essa palavra eu estava dando uma olhada aqui, não dá tempo de ler, mas se você pega Lucas 1:67, Zacarias falando, o Senhor visitou o seu povo. Falando sobre o nascimento de João Batista. Sofonia 2:7 diz, o Senhor visitou o seu povo e libertou o seu povo do cativeiro. Lucas 7:11-16 fala, Deus visitou o seu povo e nos deu um grande profeta. Um grande profeta se levantou entre nós. Mas o mais forte está em Ruth, capítulo 1, versículo 6, quando Noemi estava na prova, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, e ela estava vivendo o pior momento muito difícil. Porque ela tinha saído do plano do projeto de Deus. Por causa da luta, desobediência dos juízes lá, não é? No tempo dos juízes lá em Israel. E lá onde ela estava mesmo? Moabe, né? Parece que Moabe. Ela ouviu, ela diz, vou voltar para o meu povo. Porque ela ouviu que havia pão, fartura de alimento. E ela diz assim, Deus visitou o seu povo. Olha aqui a mesma expressão. O Senhor visitou a Sara. Quantas mulheres temos aqui? Independente da idade, né? Mulher, jovem, criança, menina, moça, adolescente, tal. Essa palavra visitou aqui, ela é muito interessante. Quando Deus visita alguém, Ele deixa algo ali naquela pessoa. Se visitou o povo e deu pão, e houve tanta fartura que o povo diz, olha, não tem mais seca, não tem mais nada, não tem mais escassez, a ponto de se ouvir lá no outro país, que Deus havia dado uma grande prosperidade. O Senhor veio, visitou Israel, e prosperou, acabou com aquela miséria. É motivo de oração, abri um parênteses aqui. Foi aquele jornalista, não é? Não me lembro o nome dele, mas já idoso, gente boa demais. Ele disse, não gaste o que você tem, economize, porque tempos difíceis virão aí. Estamos já 6 meses de governo, desse novo governo, e a projeção é, guarde seu dinheiro. Você tem dinheiro, tem reserva, guarde, que possivelmente você vai precisar. Porque isso já aconteceu no passado, e vai acontecer de uma forma assustadora. Mas aqui nós estamos vendo, não é? Que Deus visitou a Sara, da mesma forma que visitou o povo de Israel naqueles dias de muita fome, muita escassez, por causa do pecado, da maldade. Deixe-me dizer o que aconteceu com Sara. Sara tinha o quê? Quantos anos Sara tinha aqui? Abraão tinha 100, a Sara a diferença de idade era de 10 anos. Quantos anos Sara tinha o quê? Como é difícil para uma mulher, quem trabalha aqui na área de saúde, se você tem noção,
Para uma mulher parir com 90 anos, é fácil? As mulheres, é fácil? É praticamente impossível. Praticamente impossível. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha o quê? E Sara disse: Senhor, olha, eu não estou duvidando não. Se com 65 anos era difícil parir, agora com 90. Agora está complicado, mas o Senhor é Deus. E a Bíblia diz: Deus visitou a Sara. Aqui dá de entender, estava lendo um comentário em hebraico dizendo que certamente Deus limpou as artérias da Sara, renovou a pele, as rugas desapareceram, ela se rejuvenesceu não sei quantos anos, os cabelos ficaram escuros, os cabelos brancos desapareceram, ou aquele bigode chinês, né? Tem um aqui, outra aqui. Ô pastor, deixa isso para lá, misericórdia, está amarrado, sai. O pastor saiu do espírito ali, entrou uma coisa nele ali e tal. Tá. Então o Senhor deu uma esticada. É como se Sara passasse por o cara que faz cirurgia plástica, não é? E pegasse a Sara e fizesse nela um rejuvenescimento. As células, os neurônios. Foi isso que o Senhor fez aqui. O Senhor visitou a Sara. Certamente quando ela acordou, ela olhou, não sei, tinha espelho naquela época. Não iguais aos nossos. A Sara estava jovem, pronta para parir. Por quê? Deus disse: olha, o Senhor visitou a Sara. 25 anos, o Senhor, a Sara esperou. Quando ela acorda, ela está rejuvenescida. E a boa notícia é, o Senhor disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, você pode acordar jovem amanhã. Quantos creem, recebem, é uma promessa difícil, mas é pela fé, amém? Eu recebo também, Senhor, amém, glória a Deus. Os homens também recebem aí, tá? Daqui a uns tempos, se você falar uma coisa dessa, hoje já acontece, né? Vão rir da sua cara. Vai levantar uma geração, não estou falando vocês não, uma geração incrédula. E quando você falar dos milagres, das promessas de Deus, as pessoas vão rir. Isso vai acontecer. Há muita gente na igreja que já pensa dessa forma. Ouvi falar de um irmão em Cristo, ele foi missionário e ele foi para um país onde pegaram ele, bateram nele, apedrejaram ele. Ele ficou todo cortado, ferido, ele sofria muitas dores, ele gemia, mas ele dava graças, ele dizia: Senhor, estou fazendo a tua obra, estou servindo o Senhor, sou teu filho, olha, tá, eu entrego nas tuas mãos, não tenho ódio ou ressentimento no meu coração é puro. Todo dia ele dava graças, mas ele sofria muito, ele tinha osso quebrado, ele tinha cicatriz, ele tinha sintomas de tudo aquilo que aconteceu com ele. Um dia ele dormiu, o anjo veio, tocou, ele acordou 100% curado, 100%, não sentiu mais nada. Aplauda ao Senhor, amém? A Bíblia diz: o Senhor dá aos seus enquanto dorme. A pessoa quer assistir Morto Ambulante, filme de terror, quer sonhar com o anjo Gabriel, não vai dar certo, tá? Mais uma vez, dá uma salva de palmas para o Senhor e diga: eu recebo, aleluia. O Senhor pegou o nome, um age, a mesma letra que o Senhor botou no nome de Abraão, ele colocou no nome de Sara. Então, não é mais Sarai, é Sara. Sara quer dizer mãe de príncipes. A palavra Sar quer dizer príncipe. Por exemplo, Sar Shalom, príncipe da paz.
Você fala assim, Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, Sar é príncipe. Sara é princesa, rainha ou mãe de príncipe, mãe de reis. Porque o Senhor fez aliança com ela, colocou uma letra do nome dele no nome dela e diz, da agora em diante, Sara, o que era impossível não é mais impossível, porque Deus está com você. Diga a pessoa do seu lado, Deus está com você, meu irmão. A vitória é sua, a bênção é sua. Lembre-se, o segredo está na obediência. A gente sente tudo, menos o desejo de obedecer. E a chave é a obediência. A Bíblia diz que o Senhor falou que nós somos amigos de Deus. Aqui, você pode conferir aí, tá? Em João, capítulo 15, versículo 14 e 16. Vós sereis os meus amigos se é condicional. Vós sereis os meus amigos. Quem vai acertar essa? Se vocês sentirem um monte de coisas, né? Não, se vocês forem entusiasmados. Não. Vós sereis os meus amigos e se o que? Fizerdes o que? Vos mando. Quem serão? Quantos são amigos de Deus? Estão aqui, diga amém, glória a Deus. Diga, eu sou amigo de Deus porque obedeço a sua palavra. Se você crê, concorda e recebe, aplauda o Senhor mais uma vez, dê um brado de vitória. Já viu aquela história, né? Chega um amigo, é um texto da Bíblia. Deixa eu te dar a referência aqui. Tá bom? Lucas 11, 5 a 8. Tem um amigo em casa, tem uma pessoa em casa, e chega um amigo. E ele foi apanhado de surpresa e não tinha nada para oferecer. E naquele tempo era uma vergonha você receber mal, de uma forma, né? Receber uma visita era uma honra. Tratar uma visita, dava-se água para lavar os pés, dava comida, tá? A Bíblia diz que sem saber, as pessoas até receberam anjos em suas casas. E a Bíblia diz aqui que um amigo recebeu o outro amigo em casa. E ele ficou aflito, desesperado, porque ele não tinha o quê? Pão. Alimento para servir. Quem vinha de longe, viajava muito, chegava cansado. A primeira coisa que se servia era água para lavar os pés enquanto se preparava a refeição. Mas não tinha refeição. O amigo ia dormir com fome. Mas ele disse, eu tenho um amigo. Ele correu lá e disse, empresta-me 3 pães, 3 pães, 3 pães, 3 pães, 3 pães. Ele ganhou pela insistência. Mas ele foi bater na porta de um amigo. O Senhor diz, olha, vós sereis meus amigos. E amigo aqui é de aliança. Isso é, o que é meu, o que é nosso, pertence a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos creem que tudo que é seu pertence a Deus? Inclusive a nossa vida, nós não temos nada. É verdade ou não é? Se a gente entregou a nossa vida para Ele. Quantos creem que tudo que é meu, seu, tudo que é nosso, pertence a Deus? Diga amém, aleluia. Ah, esse amém, sei não, viu, tal. Agora eu vou fazer a segunda pergunta, eu acho que essa vai levantar o teto. Quantos creem que tudo que é de Deus pertence a nós? Diga amém, aleluia. Eu sabia. O segundo grito foi mais forte, por quê? Nós queremos tudo de Deus. Mas
Nós não queremos entregar nosso tempo, potencial, nossa vida, nosso esforço, nosso sonho, tudo que é nosso. Entregar nas mãos de Deus. Somos apenas o quê? Administradores. Diga para a pessoa, irmão, você é apenas administrador. Inclusive da nossa vida. Falei aqui recentemente, não é? Sobre o templo, o corpo do Espírito Santo. Diz, olha, você vai morrer comendo comida errada. Isso é, a água que você bebe, o ar que você respira, a falta de sono, o alimento. Não é verdade? Tudo isso vai destruir o nosso corpo. E a Bíblia diz que quem destrói o templo do Espírito, o corpo, Deus vai destruí-lo. Até o nosso corpo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão disse, Senhor, olha, a minha vida, tudo que eu sou, que eu fui, passado, né? O que sou, o que eu venho a ser, tudo te pertence. Eu conto aquela história de um certo missionário que estava na África, e ele foi atrás de um outro missionário que era muito famoso na Inglaterra. E mandaram-no para buscar esse missionário. E ele foi, levou equipe, levou valores, levou alimento, animais. Mas a África naquele tempo, ainda hoje, tem lugares difíceis. Ele tinha que enfrentar rios, inundações, chuvas pesadas, febre, mosquitos. E para acabar, os nativos ali estavam roubando. Ele disse, eu estou vivendo um inferno, está acabando tudo. Eu não vou sobreviver, eu vou ter que voltar. Estava roubando tudo, tirando tudo dele. Aí ele chamou o intérprete e disse assim, como faço para eu sobreviver aqui? Porque eu tenho que voltar, eu vim com uma missão. Eu tenho que localizar, achar esse homem, esse missionário. Aí o intérprete dele disse, né? Os nativos que faziam parte da equipe dele diz, você só tem uma saída, fazer aliança com as tribos daqui. Não era aliança de ocultismo, feitiçaria, não. Aliança de pessoa para pessoa. E ali temos uma tribo ali, aquele chefe é o mais poderoso. Então se eu fizer uma aliança com eles, não, se você fizer aliança com esse chefe, ninguém mexe com você, porque não vai querer encrenca. Então mexendo com você, vai ter problema com ele. Então chegaram lá, levaram-no lá no chefe, homem poderoso, e esse missionário, ele tinha gastrite. Quem sabe o que é gastrite? Diz que é igual uma brasa que fica acesa no estômago o tempo todo, né? Queimando. E ele tinha ali, conseguiu ali uma cabrinha. E quando ele tinha gastrite, ele tirava leite, alguém tirava leite da cabrinha, e ele bebia e apagava aquela brasa. E ele se sentia mal. Mas ele estava sendo atacado ali, sofrendo muito. E o refrigério dele era o leite da cabrinha. Diga a cabrinha. Mais forte, a cabrinha. Parece que vocês não estão gostando da cabrinha. Diga a cabrinha. E ele vai, porque ele tinha que levar essa cabrinha onde ele chegava. E chegou os intérpretes, olha, esse aqui é missionário, é inglês, tal. Chefe, ele quer fazer aliança com o Senhor, tal. E o chefe logo diz, vamos fazer a aliança, mas a primeira coisa que eu quero é essa cabrinha. Aí o intérprete disse para ele, olha, ele vai fazer aliança com o Senhor, seus problemas vão acabar, mas ele quer a cabrinha. Diga, a cabrinha. Você vai falar mais forte daqui a pouco, a cabrinha, você vai ver. Aí ele diz, nem pensar, eu vou morrer.
Eu tenho tipo de uma brasa no meu estômago, e quando essa gastrite me ataca é um inferno. E aqui, nesse lugar, eu vou morrer, eu vou sofrer. Aí ele ficou, não quero fazer aliança não, vamos embora. Ele disse, missionário, pense direito, a gente não vai sobreviver aqui. Estão roubando tudo nosso, a gente tem pela frente mosquito, a gente tem pragas, a gente tem chuvas, temos rios, inundações, nós temos febre amarela, a gente não vai aguentar. E esses nativos aí, roubando tudo, já roubou metade do que é nosso, não vai sobrar nada. Sem fazer aliança, a gente não vai sobreviver aqui. Mas ele quer minha cabrinha, eu não vou sobreviver. Aí o cara explicou para ele, chefe, ou missionário, esse homem aí, esse chefe, ele é muito rico, ele tem rebanhos de gado, ele tem cavalo, ele tem animais, ele tem leão, tem onça, tem tudo, ele tem um zoológico, ele tem tudo, vacas, ele tem um rebanho de cabras. Ele está te testando. Essa cabrinha sendo dele, tudo que ele tem é do Senhor também. Você pode ir lá pegar a vaca que o senhor quiser, o cavalo que o senhor quiser, o senhor pode ir lá e pegar 10 cabras se o senhor quiser. Porque tudo a partir de agora que é seu pertence a ele, mas tudo que é dele pertence a você também. Aplauda o Senhor. Isso aqui é aliança. Diga a cabrinha. Todo mundo tem uma cabrinha, né? Que a gente não solta por nada. É essa cabrinha que está acabando com a gente. É essa cabrinha que a gente segura, algo tão pequeno, tão insignificante, e ela que está nos prendendo de receber tanta bênção que Deus tem para nós. Por isso que a Bíblia diz, vós sereis meus amigos, se é condicional, fizeres o que eu vos mando. Aí na hora, ele fez, e naquele período, eles faziam aliança na África assim, cortava o pulso do chefe, do missionário e misturava o sangue. Quando a gente aperta a mão, é símbolo de aliança, isso veio de aliança, abraço, é aliança, tudo, muitos gestos que muita prática nossa hoje, não é? Sadia, veio de práticas de alianças. Então cortou no pulso dele, cortou no pulso do chefe, misturaram o sangue lá, era comum, era prática, nada a ver com o ocultismo não, viu irmãos? Alguém vai começar, pastor, tá amarrado, entrou uma coisa no pastor ali e tal. Ninguém mais atacou aquele missionário. Quando ele ia passar num certo lugar, e às vezes alguém vinha contra ele, era um lugar que ninguém o conhecia, e lá vinha uma multidão de nativos com armas contra ele, ele arregaçava a manga, levantava o braço, o povo olhava e via os sinais, dizia, se lutarmos contra este homem, vamos ter que lutar no mínimo com 10 mil soldados, vamos vazar, vamos embora, ele está em aliança com todos os chefes, tribos daqui, nós não vamos poder contra ele. Ninguém pôde com ele, ele foi, cumpriu a missão dele, achou o missionário e voltou, porque ele entendeu o que é aliança. Aplauda o Senhor e dê um brado de vitória, bem forte, diga glória a Deus, aleluia! Se você entender isto, se entendêssemos isto, os céus estariam abertos sobre as nossas vidas. Mas hoje está tudo tão difícil, não é? As pessoas estão deixando de orar, porque exatamente não conseguem nada, não conseguem ver as respostas, não conseguem sentir nem a presença de Deus. Diga, é a cabrinha, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado, irmão, é essa cabrinha, deu. Eu não sei qual é a sua cabrinha, eu sei quais são as minhas. As suas eu não sei.
Vai procurar saber qual é a sua cabrinha. Que enquanto a gente segura essa cabrinha, lá no pasto tem lá, olha, um rebanho de cabras esperando por nós. Mas a nossa visão é tão limitada, tão pequena de Deus. Quando Deus disse para Abraão, Lerá, vai por ti. Eu vou estar com você. Vou te abençoar. Vou fazer uma aliança com você. Irmãos, essa aliança foi feita há 4.000 anos. Você pode pegar os mapas antigos e ver quantos povos, tribos, línguas já existiram. Animais também. Povos, tribos, línguas, etnias que já existiram na terra, mas não estão mais lá, porque não tinha aliança com Deus. O povo de Israel está aí, 4.000 anos, cercado de milhões de inimigos, adversários, todos eles querendo desarraigar esta nação da terra. O diabo está na cola da igreja também, por 2.000 anos, mas Israel, o diabo luta contra Israel 4.000 anos, começando com Abraão. Não conseguiu e nunca vai conseguir, porque Israel é descendente de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, Israel. E Israel está em aliança com Deus. Por causa da aliança, a aliança que Israel tem com Deus é por causa de Abraão, que é amigo de Deus. Ninguém pode destruir Israel. E a igreja tem aliança com Deus, através do Messias que veio de Abraão, o Cordeiro de Deus, hoje o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, ressuscitou e vai nos dar poder, autoridade para pisar a serpente, a cabeça de serpentes, para pisar as serpentes e as escorpiões, e todo o poder do inimigo, é promessa do Senhor. Nada pode destruir Israel. Nada pode destruir a igreja. A palavra é clara. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja está em aliança com Cristo. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.